Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa segunda noite de Shavuot. Para quem segue o costume de comemorar Shavuot 2 dias, ah, é uma boa ocasião para a gente estudar um pouquinho de Torá, né? Já que o personagem principal dessa festa, nos dias de hoje, é a própria Torá. Então, nada melhor do que estudar a Torá nesse momento. Só vou fechar aqui para não ficar me vendo na tela, que senão eu me vejo duas vezes. Então, a gente vai começar fazendo a bênção do estudo. Hoje nós vamos estudar Parashá Nassau, como vocês sabem. Então, vamos lá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torá. Amém. Amém. Seja Deus eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com as tuas mitzvot e nos ordenaste lidar com as palavras da tua Torá, estudar as palavras da tua Torá. Ve'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel v'nihi anachnu v'tzetzayin v'tzetzai amcha beit Israel kulanu yodei shmecha velomdei Toratecha lishma Baruch atah Adonai amelamed Torah le'amo Israel. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite. Hag Shavuot Sameach para todos que estão aqui. Super bem-vindos. Uma alegria a gente poder estudar um pouquinho de Torá nessa segunda noite de Shavuot. Não é um tikkun de Shavuot, não vamos ficar até às 6 da manhã, mas um pouquinho nós vamos estudar e vamos nos alegrar, vocês vão ver daqui a pouquinho, com as palavras da Torá. Eu preparei uma apresentação curtinha, que eu vou tentar compartilhar com vocês, deixa eu só ver se eu me entendo com o meu computador aqui, só um segundinho, aqui, volta para o começo, aqui. Isto. Está sendo gravado aqui. Tá, e agora eu volto para vocês e dou um share. Teoricamente desta tela aqui. Pronto. Acho que vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Eu continuo enxergando alguns de vocês aqui na minha telinha também. Então é isso. Hoje nós estamos na segunda Parashá. Eu consigo ver aqui também. Fermanel com anfitrião. Isso, né? Tá. Segunda Parashá do quarto livro da Torá. Só um segundinho, gente, que eu acho que está aparecendo umas coisas que não deviam estar aparecendo. Está gravando o que eu estou falando. Espera só um segundinho. Vou ter que acertar isso aqui. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Ainda tem sempre. Agora não consigo mais voltar. Ai, agora sim. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora deu certo. Então, estamos estudando, vamos estudar hoje a segunda Parashá do livro Bamidbar, quarto livro da Torá. Semana passada começamos a estudar, sabemos que em português ele chama-se Números, e nessa Parashá também tem muitos números, né? Aliás, a palavra Nassau, que dá o título para Parashá, tem a ver com isso, tem a ver com fazer um levantamento do número de pessoas em mais algumas famílias, vamos colocar assim, né? Então, vamos só, se conseguir para frente, lembrar um pouquinho da estrutura da Parashá. E, aliás, antes de falar da estrutura da Parashá, eu queria, enfim, reforçar, que acho que a maioria de vocês já faz isso, mas para quem não faz, o meu pedido, o meu
conselho, vamos colocar nesse sentido, é que durante os primeiros dias da semana, de domingo até quarta-feira, cada um de vocês dê pelo menos uma lida no trecho, no texto da Parashá, em hebraico, em português, com comentários, com Rashi, sem Rashi, mas pelo menos para ter uma ideia do que é cada Parashá. Né? Temos 3, 4 dias aí para fazer isso durante o começo da semana, porque a ideia do estudo, apesar de ser um estudo de 1 hora, não é estudar a Parashá inteira em profundidade, porque não dá. Ainda mais uma Parashá como essa, que é a mais longa da Torá, com o maior número de letras, maior número de versículos, enfim, é uma grande Parashá, com muitos assuntos diferentes, como vocês vão ver agora, nesse resuminho que eu fiz, mas eu vou me focar em apenas um pedacinho da Parashá. E mesmo nesse pedacinho ainda daria para se aprofundar muito mais, algumas horas provavelmente. Tá? Então a Parashá começa contando os filhos de Gershon. E eu acho que eu vou até ir um pouquinho para frente antes. Só um segundinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Peraí. Eu vou voltar para cá e fazer um truquezinho aqui. Peraí, como que eu faço isso? Eu vou fazer uma pequena mudança aqui na ordem dos slides, só para ficar para vocês, para ficar mais claro do que estamos falando, vai. Eu acho que é bacana saber ver isso aqui. Então agora voltamos para cá, fazemos o share de novo. Então aqui eu trouxe, nesse slide aqui eu trouxe, que vocês não estão vendo ainda, agora estão vendo, uma pequena árvore genealógica, né? Só para vocês saberem do que nós estamos falando nesse comecinho da Parashá. Né? Então nós temos Levi, que é um dos filhos de Yaakov, casou com alguém que não sabemos o nome, ou pelo menos não é citada na Torá diretamente, teve 3 filhos, Gershon, Kehat e Merari, né? E um desses filhos aí, o Kehat, né? É o pai de Amram, que é o pai de Moshe. Né? Então isso só para vocês terem em mente essa genealogia. Levi, né? Uma das tribos, Kehat e mais os seus 2 irmãos, Gershon e Merari, Amram, filho de Kehat, e Moshe, Aaron e Miriam, todos filhos de Amram, junto com Yocheved. Né? E tem uma discussão se Yocheved também fazia parte da família, mas esse não é assunto para agora, então vamos deixar isso para depois. O importante são essas 3 figuras, 3 homens que estão com essa caixinha em vermelho. Né? Então, na Parashá, agora eu só vou voltar para trás, para ficar mais fácil. Só um segundinho agora, page up. Então agora aqui voltamos para cá. Na Parashá passada, a gente estudou. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Se fiz certo, fiz. Aqui. Na Parashá passada, a gente estudou a família de Kehat. Então tem todas as contagens da família de Kehat, e na verdade esse começo da Parashá é basicamente continuação da Parashá anterior, tá? Tanto que vocês olharem a numeração, vocês vão ver que começa no meio de um capítulo, né? Não começa, nem toda a Parashá começa no começo de um capítulo, isso é verdade. Mas essa em particular começa no versículo 21 do capítulo 4, né? Indicando claramente que quem fez a divisão, pelo menos quem fez a divisão em capítulos e versículos, achava que essa Parashá era a continuação da anterior, né? O que é meio óbvio, porque a outra fala dos filhos de Kehat, essa vai falar dos filhos de Gershon, seu irmão, né? E agora, isso. E depois vai falar dos filhos de Merari, ou seja, os 3 irmãos, Kehat, Gershon e Merari, e aí tem toda a descrição de quantos são, aquela mesma estrutura de contar quantos são e que eles são responsáveis. Lembra, são todos levitas aqui, cada um tem uma função de carregar isso, carregar aquilo, montar, desmontar, enfim. Não quero entrar nesses detalhes, mas está tudo descrito na Parashá, qual a responsabilidade de cada uma dessas famílias, né? Todas famílias da tribo de Levi, portanto todos os levitas. E o finalzinho desse trecho aí, ainda no capítulo 4,
vai fazer a totalização. Afinal de contas, quantos são os levitas? Kehat, Gershon e Merari, com uma pequena diferença em relação às outras tribos, né? As outras tribos são contados os homens de 20 a 50 anos, que são aqueles que estão em idade de ir para a guerra. Né? Aqui nessa tribo não, nessa tribo, na tribo dos levitas em particular, nessas famílias, essa não é toda a tribo, né? E mais para frente vai aparecer, lembra aqueles, não, aqui está toda a tribo, é verdade. Então aqui nós vamos totalizar, os filhos de Levi vão totalizar entre 30 e 50 anos, um pouquinho diferente, 8.580 homens aptos para o serviço do templo. É isso, ou do templo ou do Mishkan. Nesse caso estamos falando de Mishkan ainda, não temos templo ainda para... Mas depois eles vão, enfim, ser designados para o templo também. Aí mudamos completamente de assunto, começamos um capítulo novo, capítulo 5, falando de um assunto que em princípio não tem nada a ver com os levitas, tal, não tem contagens, nada disso. Saímos dos números e vamos para o assunto de pureza e impureza. Lembrando que estamos falando de pureza ritual, né, não de sujeira, né? Então, pessoas que estão puros ou impuros para os serviços, vamos dizer assim, religiosos, né? Não no sentido de serviço religioso que a gente tem hoje, né? Mas para avodar, né? E aí os três pontos, né? As três causas de impureza são a tzaraat, né? Aquela doença de pele, né? Os fluxos da mulher e do homem, lembrando que a impureza pode ser para homens e mulheres, tá? Não só para mulheres, né? Então, a mulher menstruada, o homem, enfim, que teve uma ejaculação à noite, enfim, todos esses se tornam impuros, e o contato com mortos, né? Tudo isso causa impureza, as pessoas têm que ser afastadas, enfim, é um trechinho muito curtinho, lembrando coisas que já foram faladas em outros pontos da Torá. Ele só está reforçando aqui que isso são impurezas, né? E que devem ser afastadas do acampamento temporariamente, claro, né? Depois traz um outro assunto também muito diferente, ainda no mesmo capítulo, que é agir mal contra um outro ser humano. Um homem, uma mulher, tanto faz, e está escrito isso literalmente, um homem ou uma mulher que age mal contra um ser humano está traindo Deus. Né? Então acho que isso é bem significativo, né? Essa comparação que é feita. Quer dizer, você errar ou cometer um erro, né? Agir mal com alguém, é como se você estivesse traindo Deus. Então, assim, é bem forte, né? E isso, enfim, tem uma série de consequências, né? Partindo para os outros 5 tópicos da Paraxá, são 10 tópicos nessa Paraxá, ou pelo menos eu acho que dá para dividir em 10, né? Vem toda a questão do homem ciumento, né? Aqui é o homem, não fala da mulher. A mulher, em princípio, não tem ciúmes, né? Temos que lembrar que estamos numa sociedade patriarcal, onde, enfim, a mulher é vista como subserviente ao homem, né? Gostemos ou não gostemos, esse é o contexto em que a Torá está contida, foi escrita, enfim. Então, nesse caso, é o homem que por algum motivo desconfia da sua mulher, tem ciúmes e tal. Aí tem toda uma cena que é feita, um assunto que já foi falado a gente já falou algumas vezes, né? Desse ritual da Sotá. A mulher tem que ser trazida para o Cohen, e aí ele prepara uma poção mágica, e ela toma essa poção mágica, e de acordo com se ela é afetada ou não afetada, isso vai indicar se ela realmente traiu o marido ou não, né? É um trecho relativamente grande, né? 20 psukim aí, que descreve em detalhes aí como trazer a mulher, como preparar isso. Alguns dos nossos rabinos, né, entendem que isso nunca aconteceu, nunca deu certo isso, e na verdade esse ritual
né, nunca deu certo no sentido de que nunca uma mulher foi acusada, é quando ela não tem testemunhas, tá bom, gente? Ó, só tem esse detalhe importante, né? Esse ritual, se tiver testemunhas, é outra história. O marido está com ciúmes, mas sem ter certeza o que aconteceu. É essa a situação, né? Ele acha que ela pode ter traído ele. É essa a situação. Não tem testemunhas, está escrito isso, né? E aí ele traz ela então muitos rabinos vão dizer isso. Na verdade, isso é só para acalmar o marido e na verdade ele que acaba passando por uma situação muito degradante, né? Porque em geral, ou dizem que nunca aconteceu, ela vai continuar normal, ela vai tomar a poção lá e vai sair normal, sem a barriga crescer, sem as pernas incharem, não sei o que é o que poderia acontecer. E ele que passou por um momento de vergonha, porque ele, na verdade, desconfiou dela sem razão. Então seria, na verdade, uma maneira de evitar isso, né? Então o homem, sabendo que isso pode acontecer, ele vai pensar muitas vezes antes de levar a mulher para o Cohen, né? Então é meio como várias outras coisas nessa paraxá tem a ver com Shalom Bait, né? A paz dentro de casa, né? E aí, por fim não, um próximo assunto ainda, começamos um capítulo novo, capítulo 6 agora, falando do Nazirato. E sobre isso a gente vai falar mais um pouco. Eu escolhi para hoje esse tema, né, a gente se aprofundar um pouco mais no que é o Nazirato, né? Lembrando que Nazirato pode ser para homens e mulheres, então essa paraxá tem vários assuntos que homens e mulheres compartilham, né? Esse é um deles. Nazirato, muito resumidamente, é aquela pessoa que faz uma promessa de não beber mais vinho, e aí ele tem uma série de consequências, né? Não pode cortar o cabelo, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas tem todo esse trecho aí de 21 versículos falando sobre essa pessoa que decide se isolar. Na verdade, Nazir tem a ver com se isolar. Ele se isola da sociedade ou de Deus. Aí tem uma discussão de quem que afinal ele está se isolando, né? A gente tem um trechinho muito curtinho, famoso, né? É o tema do flyer que a Amanda escolheu e fez para esse estudo, que é o tema do Birkat Kohanim, super conhecido, né? A bênção dos sacerdotes, a bênção sacerdotal, que hoje a gente usa, enfim, algumas comunidades continuam fazendo, né, como bênção dos Kohanim. Na nossa comunidade a gente usa muito mais o mesmo texto, agregado a mais uma abertura, né, como a Birkat Banim, né, a bênção dos filhos, a bênção que a gente faz para os filhos, é costume fazer para os filhos, no começo do Shabat, a cada Shabat. Então é o mesmo texto, só que tem a gente faz uma abertura, né? Pedindo para eles serem como Efraim Menashe, como Sara, Rivka, Rachel Velea, mas o texto central é exatamente o mesmo. Então esse trechinho aqui é Deus ensinando para Moshe e Aaron como os Koanim, né? Aaron e seus descendentes têm que fazer abençoar o povo de Israel. É isso que está escrito, né? Depois tem um longo trecho gigante, né, de 87 versículos, 88 versículos, na verdade, falando sobre a inauguração do Mishkan. Eu acho que a maior parte da Paraxá, acho que talvez seja um dos maiores capítulos da Torá, né, com 80 versículos. É raro a gente ver quase 90 versículos, né? Não sei se tem algum outro maior que esse. E vai falar então sobre, bom, agora está pronto o Mishkan, e cada tribo vai trazer os seus donativos, como vai ser, e quantos disso, quantos daquilo, quanta prata, quanto ouro, quantos bois, quantas carroças, enfim, é uma descrição enorme, todas muito parecidas, só vai mudando os números. Então, uma tribo trouxe isso, a outra trouxe aquilo, é sempre o mesmo conteúdo, mas varia os números, né, basicamente, de quanto cada tribo contribuiu. Por fim, um único versículo muito estranho, né, falando, e estranho porque está no mesmo capítulo, mas enfim, tem a ver com Mishkan, né, então talvez não seja tão estranho assim,
mas que não tem nada a ver com a parte anterior, com os 88 primeiros versículos desse capítulo. É só o versículo 89 e vai explicar como é que Moshe fala com Deus. Ele entra dentro do Mishkan, do El Moed, e ele vai ouvir a voz de Deus em cima do tampo, do Kaporet, entre os querubins. Basicamente é isso, tem algumas explicações, comentários sobre isso, mas é um único versículo falando sobre essa questão de como Moshe interage com Deus, né? E aí acaba Parashá, acaba exatamente com esse versículo. Tá? Aí a figurinha da genealogia que eu trouxe, eu inverti a ordem, trouxe no começo para vocês, só para vocês lembrarem, né? Estamos falando, enfim, estamos falando dos levitas, né? O tempo todo a gente está basicamente falando dos levitas, que é formado por essas três famílias. Eles chamam os Gershonitas, os Queratitas e os Meraritas, é assim que a gente fala em português, né? E daí de Querrat vai nascer Amram, que daí vai nascer Moshe, né? Mas isso não é um assunto, é só tá fora de ordem aqui o slide. Então, e aqui obviamente eu inverti aqui, mas eu vou colocar tudo. Aqui a definição da onde vem essa história de Nazirato, né? Deixa eu botar aqui para baixo vocês para poder enxergar o texto. Né? Então, aqui no capítulo 6, versículos 2 e 3 de Bamidbar, que fazem parte dessa paraxá, vai falar: se um homem ou uma mulher fizerem um voto de tornar-se um nazir e se afastarem de Deus, né? E eu estou usando a tradução Leazir la Adonai, que é o mesmo Shoresh de Nazir, né? E é assim que os nossos sábios entendem, que o Nazir está se afastando de Deus. Ele deve se abster de vinho novo, vinho velho, ele também não pode beber vinho feito de vinagre, não deve beber nenhuma bebida feita de uva, nem comer uva fresca ou seca. Uva seca a gente entende como uva passa, né? No nosso mundo moderno a gente chama de uva passa, né? Então essa é a proibição básica de um nazir, do que ele está se afastando, do que ele está se abstendo de fazer, né? E não só beber vinho, que a gente pode até pensar, enfim, hoje em dia, né, beber vinho, alegria, a pessoa que bebe vinho fica alegrinha, né, como a gente fala, né, se beber muito vinho, mas não só isso, ele também não pode comer uva, né, nem o suco de uva ele não pode beber, né, nenhuma bebida feita de uva, ou seja, suco de uva também não pode, tá? Não é a questão do álcool em si, e nem comer uva e nem umas passinhas, né? Nem isso ele não pode, tá? É disso que ele está voluntariamente, isso é importante, ele decidiu, né, fazer um voto de se tornar um nazir. E não, a Torá não explica por quê. Porque ele fez esse voto, ele fez assim, se ele fizer, né? Se ele fizer ki, yafli, lindor, neder, nazir, fazer um voto de nazirato, ele vai se abster disso aqui. Isso é o que a Torá nos conta. Além do vinho que ele decidiu voluntariamente, né, se abster, ele vai ter outras consequências, né, que são a questão do cabelo, né, então ele não pode cortar o cabelo, e a gente lembra imediatamente de Sansão, que é um dos nazireus que a gente conhece na Torá, que também tinha um cabelo grande e tal, não é o meu caso. E ele não pode ter contato com mortos. Nem pai, mãe, irmão e irmã. A Torá é muito explícita nesse sentido. Nem assim, os parentes mais próximos ele não pode ter contato. Né? Diferente do Cohen. Lembra, o Cohen também não pode ter contato com os mortos, mas ele pode se purificar pelo pai, mãe, irmão, irmã, depois os filhos, filho e filha, né? E também depois os rabinos acrescentaram a esposa, né? No caso dos Koanim. São 7 categorias que ele pode se purificar, mesmo sendo um Kohen. Claro que depois disso ele tem que se purificar, enfim, tem toda uma consequência, mas ele pode. Os nazireus, quem se propõe a ser um nazir, né? Quem está fazendo o nazirato, faz o voto de nazirato, não pode ter esse contato.
E aí agora saindo um pouquinho do judaísmo, né? Mas tendo isso em mente que é uma pessoa que por algum motivo decidiu se afastar do vinho e vinho, uva, né? E lembrando que até hoje, mas aparentemente naquela ocasião, né, o vinho tinha uma representação muito forte de uma coisa boa, de uma coisa alegre, né? Até hoje, né, a gente começa o Shabat com vinho, a gente termina o Shabat com vinho, todas as nossas festas a gente tem vinho, né? Tem Kiddush, enfim, vinho é um dos símbolos de alegria até hoje, né? Então, em princípio, nesse momento, né, do qual a gente está falando, da Torá, né, temos mais ou menos a ideia de que também era alguma coisa assim. Vinho era uma coisa muito importante, e é por isso, enfim, que o vinho está no centro do nazirato, né? É disso que o nazireu está se abstendo. Então, ou seja, ele está se abstendo de alguma coisa boa da vida, né? Esse é o ponto. Outras religiões, e eu vou trazer dois exemplos aqui, dois ou três exemplos, né? No catolicismo, a gente sabe, talvez não todos, mas muitos padres, né? Muitas freiras fazem votos de castidade, né? E votos de pobreza, né? Com o intuito de atingir um alto nível espiritual. Né? Hoje tem muita discussão sobre isso, a gente sabe, em particular sobre castidade, mas de um modo geral todos os padres e todas as freiras não se casam, né? E vivem uma vida mais, não todos vivem uma vida monástica, mas vivem uma vida mais recatada, enfim, com menos prazeres, vamos colocar assim, né? Em alguns casos extremos, né, a gente sabe de casos de alto flagelo, né, que era estimulado, né, a pessoa se chicoteava, acho que não existe mais isso, espero que não exista mais, mas enfim, a gente ouve histórias de pessoas que até sair sangue se flagelavam, né, com esse mesmo intuito de se purificar, se elevar espiritualmente, né. Num outro setor, né, no budismo, a gente sabe que não possuir bens materiais, né, ter uma vida extremamente simples, sobreviver, não é nem viver, sobreviver de doações de comida, né, é indicado, né, para atingir esse estado de nirvana, né, que todo o budista deve se esforçar para alcançar, ou seja, sem nem comida nesse caso, né? Ele deve sobreviver, né, de doações, basicamente, né? Então, isso só para dar dois exemplos, né? E na Torá, agora voltando para o nosso contexto aqui, na Torá e os nossos sábios, né? O que eles vão falar? Autoaflição e ascetismo não são comportamentos corretos. Ou seja, essa questão de se afligir não faz parte da Torá, muito pelo contrário. Né? E os nossos sábios corroboram isso. Né? A abstinência dos prazeres terrenos, né? Os prazeres dessa vida que a gente vive aqui na Terra, não é recomendada, não é desejada, não é o caminho. Né? O Nazir, então, na prática, ele proíbe a si mesmo algo que a Torá permite. Né? A Torá permite a gente consumir vinho, né? Mas ele se auto-proíbe. É verdade que é por um tempo determinado. Ninguém pode ser nazir pela vida toda, né? Mas naquele tempo que ele está durando a promessa dele, ele se proíbe de algo que a Torá permite. Né? Por isso, assim, claramente, né, ele é considerado um pecador. Né? Isso é bem estranho, né, que a Torá está descrevendo um comportamento de uma ou mais pessoas que são consideradas pecadores dentro da própria Torá. Tá? Então nessa paraxá vai aparecer exatamente isso. O que aparece? No dia que o Nazir completar as restrições do seu Nazirato,
ele deve comparecer à entrada da tenda da reunião, do El Moed ali, onde deve trazer uma oferenda para Deus. E são várias, na verdade. É um cordeiro de um ano perfeito para uma oferenda queimada, uma ovelha de um ano perfeito para uma oferenda de pecado, hatat, é isso que está escrito nesse trecho. E um carneiro perfeito para uma oferenda de paz, shelamim, né? E a gente se foca então nessa oferenda de pecado, hatat, né? Enfim, demonstrando explicitamente que o que ele fez exige uma reparação, né? Ou seja, ele fez algo que não é certo, vai, para dizer o mínimo, né? Se a gente não quiser usar a palavra pecado, tá? E aqui está o trecho. Opa, só um segundinho, que eu preciso afastar isso daqui. Aqui está o trecho em hebraico, está invertida a ordem que eles apareceram. Vezot Torah a Nazir, né, a lei do Nazir, no dia que ele completar o Yemei Nizro, né, os dias do seu Nazirato. E aí ele fala tudo que ele tem que trazer, e uma das coisas que ele tem que trazer é Ahat. Kavsa Ahat é feminino, né? Kavsa Ahat Bat Shnata Temimah Lechatat. Né? Então, essa oferta em particular tem que ser de uma ovelha, não pode ser de um cordeiro. Né? É no feminino, todo esse trechinho está no feminino. Tá bom? Então, é isso que demonstra que o que ele fez não é uma coisa vista com bons olhos pela Torá e por Deus, né? Portanto, né? Porque é Deus que está falando isso. Né? No Talmud, então agora já pulamos lá para frente bem mais tarde, né? Tem uma discussão sobre isso, né? Os rabinos estão no meio de uma outra discussão e aparece no tratado de Baba Kama, né? Esse trecho aqui da discussão. Qual o significado do versículo, né, que afirma em relação ao Nazireu, né? Opa, tem um errinho aqui. O sacerdote, né, deve fazer expiação por ele porque ele pecou. Esse está um pouquinho antes, em 6:11. E a pergunta que os sábios se fazem, né? Com qual alma essa pessoa pecou ao se tornar um nazireu? Porque, com quem ele pecou, né? O que ele fez de errado para quem, né? Essa é a pergunta que eles levantam. E aí a resposta que vem no mesmo trecho é por ter afligido a si mesmo. Ao se abster de vinho, considera-se que ele pecou contra a sua própria alma, né? E deve trazer uma oferta pelo pecado, pelo próprio nazirato, por causar sofrimento ao seu corpo. Então vejam como os rabinos, né, os sábios do Talmud entendem essa questão de não tomar vinho, né? Se abster de tomar vinho é causar sofrimento para o seu próprio corpo, né? Essa é a essência, né, do que eles consideram o motivo, né, do pecado, né? E assim como e aí eles terminam ampliando isso, né? E assim como essa pessoa se afligiu por se abster apenas do vinho, não é só isso que ele se absteve, e ela é chamada de pecador, imagina muito mais aquele que se abstém de tudo, através de um jejum ou de outros atos de aflição, de mortificação, como está lá, tanto mais é considerado um pecador. Né? E aí vem a ampliação desse conceito, né, de que se abster de alguma coisa boa, né, para a gente é um pecado. Ou seja, a gente não deve se abster das coisas boas da vida. Antes de eu continuar e para algumas considerações interessantes posteriores à Torá, quero saber se alguém tem alguma dúvida. Alguém que não bebe vinho. A gente tem algumas pessoas no Neshama que não bebem vinho, mas acho que bebem suco de uva, então tá perdoado. Quem bebe suco de uva é equivalente ao vinho, então não tem problema. Não é necessário beber bebida alcoólica, né? Não pode se abster de todos os produtos de uva. Por isso que no Neshama a gente tem vinho, no sábado de manhã eu tô falando que duche, e suco de uva, né? Mas um dos dois tem que beber, não pode falar que não gosta de uva, né? Isso não bebe nenhum nem outro. Só tomo vodka. Não, isso não vale, né? Tem que beber alguma coisa de uva. Alguma dúvida por enquanto, gente? Até aqui? Fala, Deve- Diana. Fala. Eu queria entender, assim, se para ser o Nazir tem essas regras
que quem legislou o que ele deve se abster, porque a regra de levar a ovelha em relação ao pecado, aí é dos Kohanim, correto? Na verdade, quem deu as regras foi Deus, isso está na Torá. Então, Isso, assim, a isso. Tipo Torá assim, foi dada por mas, Deus. mas se a abstenção, essas regras de abstenção vão contra as regras de Deus, quem que diz que é assim que tem que ser o Nazir? Isso, O próprio Deus, porque está na Torá também. A Torá diz que alguém pode se abster por algum motivo, né? Enfim, por algum motivo ele decidiu que ele quer se abster de tomar vinho. Tem alguns exemplos aí, eu não queria entrar nesse mérito agora, mas por algum motivo ele chegou à conclusão que ele precisa se abster desse prazer de tomar vinho, tá? Eventualmente para alcançar um nível espiritual maior, eventualmente para se contrapor a alguma coisa errada que ele fez, enfim. A Torá não dá a motivação, a Torá não dá, mas ela diz que ele pode fazer isso. Ele não é proibido de fazer isso. Ele pode fazer isso. A Torá diz, ou seja, estamos falando que Deus está dizendo para Moshe que essas são as leis do Nazirato, né? Então a Torá, Deus está dizendo que ele pode fazer isso, só que quando ele terminar, ele tem que saber que isso não é o comportamento que Deus está exigindo dele, é um comportamento que foi voluntário, e quando ele terminar, ele tem que fazer um reparo em relação a isso que essa decisão que ele tomou. Nós temos o livre-arbítrio. Deus está dizendo, você tem o livre-arbítrio. Quer se abster disso? Você pode se abster. Mas saiba que não é o que eu quero. Eu não estou pedindo para você isso. Quando terminar, você vai lá e faz uma oferenda de paz, enfim, são três, né? E pelo erro que você cometeu, né? Podemos traduzir isso de maneiras diferentes, mas enfim, em hebraico está como hatat, né? Que a gente costuma traduzir como pecado, né? Ou erro, alguma coisa assim. Reparação pode ser uma palavra também, né? Reparar aquele seu comportamento, se a gente não quiser usar pecado, né? Mais um. Rabino, Fala, Guinaldo Moré, só uma participação por favor. rápida. Nazir, no hebraico moderno, aparece como monge, eremita, padre, freira, está no pacote Nazir. É só consultar a Academia Hebraica de Letras. E Muito algumas literaturas colocam que os que se comportavam assim chamavam-se nazarenos. nazarenos. Mas aí já Tomar um certo cuidado com os nazarenos, é porque aí tem a ver com outras coisas, para não né? Mas confundir com o cristianismo, é outra coisa. A questão é, exatamente. Exatamente. modernamente, se alguém falar, eu sou monge, ele vai dizer Ani Nazir. Mas é um Nas- Nazir que não tem a ver com esse Nazir aí da Torá. Isso, exatamente. Só não confundir as duas coisas. Mas obrigado, Aguinaldo. Na verdade, como você mesmo falou, um eremita é aquele que se isola, né? É isso que a gente sabe de um eremita, é a pessoa que decide se isolar por algum motivo, né? Então, ou monge que mora isolado no monastério, uma freira, enfim, essas pessoas que decidem se afastar, né? E é exatamente isso que a Torá dá a entender, né? Essas pessoas se afastaram, aí você pode dizer, discutir de quem se elas se afastaram. Se afastaram da sociedade, né? Como eu falei, ou estão se afastando de Deus, né? Então, enfim, tem discussões sobre isso. A Torá não fala de quem, né? Acho que o Marcelo vem primeiro, depois o André. Tá vendo? A questão você colocou no slide que segundo os sábios e uma das visões da Torá que a autoaflição ela não é considerada um comportamento correto. Levando essa palavra, esse texto, no caso para o jejum de Yom Kippur, não seria o jejum um ato então de aflição Boa, e isso boa. ficaria que contradizendo Nem essa tudo questão? Você tem toda a razão, 100% de razão. Nem tudo que está na Torá é 100% coerente. Lembra que a Torá tem várias fontes, você tem toda a razão. O texto da Torá fala exatamente que vós vos afligireis no dia do Yom Kippurim, né? Então a palavra, inclusive, é essa que é usada, né? Mas é um dia só e tem um motivo muito claro, né?
Mas você tem toda a razão. A gente está se abstendo de comer, né? De comer, de beber, enfim. De sexo também, não pode, não tem sexo também no Yom Kippur. Enfim, todos esses prazeres estão excluídos. Podemos, como você falou, dizer que a Torá, a própria Torá está se contradizendo, né? Ou, eu diria assim, que é um caso bem específico, é um dia específico onde todo mundo está tendo esse comportamento, todos os judeus estão tendo esse comportamento, e tem uma causa clara, né, que é a gente, enfim, fazer esse balanço, a gente se tentar conseguir esse perdão, né, no dia do perdão, né, conseguir esse perdão. Enfim, mas você tem razão, tem uma certa contradição. Não vou dizer que você não tem razão, tem razão. Fala, André. Só para acrescentar, Davi, é Fala. importante observar que a travessia do deserto, Bamidbar, faz parte de um contexto grande de um povo que está construindo os seus valores, sua ética novamente, tá? Então, esse isolamento, não ter uma natureza perto, significa que ele está se entendendo, né? E, evidentemente, esse contexto de travessia, que nós vamos ter vários assuntos aí que vão aparecer pela frente, tem um grande objetivo de se perguntar e quebrar tabus de um monte de coisas que eles traziam da antiga civilização egípcia e dos povos que eles provavelmente atravessavam à direita e à esquerda, tá? Então, acho que é importante observar que cada vez que tem um case de um caso, de um caráter, de como se trata tal assunto, é um assunto que é uma ideia de quebra-tabu. Quebra-tabu para você se libertar da terra do Egito, da estreiteza da mente. Eu só queria acrescentar porque as coisas funcionam de uma maneira a haver eu diria assim, uma limpeza mental, uma limpeza eu diria, de mitos, de coisas costumes, isso que eram comuns ao redor, tá? Só queria falar isso. Perfeito, André. Nessa mesma linha, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? A questão das próprias oferendas ou dos sacrifícios, enfim, como a gente quiser chamar, as ofertas, né? A gente falou sobre isso. Foi na aula de segunda-feira passada, não, nessa última, na aula sobre Tefilá, no curso de judaísmo, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Como as oferendas, né, nesse mesmo momento que o André está descrevendo, foram uma maneira de não fazer um corte abrupto em relação ao que era praticado naquele momento, ou naquele momento anterior, né, até a gente conseguir chegar no momento atual da tefilá, da substituição dos korbanot pela tefilá. Mas quando Deus propôs isso, né, ou enfim, quem escreveu a Torá propôs isso, né, foi muito claro que as oferendas só podem ser feitas por um determinado grupo de pessoas, os Kohanim, só podem ser feitas num lugar específico, só podem ser feitas de alguns poucos animais e plantas, só podem ser feitas em condições muito específicas. Não é para sair fazendo churrasco em qualquer esquina quando você está com vontade. Não é isso, né? Então, é um estreitamento, para usar a palavra Mitzrayim, né? É uma redução do escopo. Né? Antigamente estava liberado qualquer coisa, né? Agora não, só pode fazer dentro desse contexto, e isso serve como uma ponte, né? Uma ponte estreita para a gente chegar do outro lado, né? Quando a gente tiver total entendimento desse novo contexto que a gente vai passar a viver. Fala, Paulo. Que bom te ver por aqui, Paulo. Obrigado, Davi. Bom estar aqui. Lamento ter perdido tantas atividades boas e tantas pessoas boas, né? Lamento, mas devagarzinho estou voltando. Que bom. Então, sobre essa questão que o
que o Marcelo falou, é muito legal isso. E eu me lembrei, Marcelo e Davi, que a linha da bronca que o Nazir recebe é o seguinte: já não são suficientes os jejuns que eu já te determinei, e você ainda busca mais jejuns para você? Então, aí você explica: o Yom Kippur não é para ser recriminado, ele é uma ordem, ele Sim. é, ele é uma mitzvah de Oraita, do Deoraita, céu. Deoraita, Deoraita, Deoraita. Deoraita é de Deus e Isso. deve ser feito. E ela não se contradiz com a proibição do Nazir, porque o Nazir é assim: eu já te dei as limitações que você vai ter. Você não vai comer porco, você não vai misturar leite, você vai guardar o sábado, você vai ter pureza no ritual, no casamento, na família, e você ainda está arrumando mais, está tirando o vinho de Boa, você. Você não boa. vai, você vai cortar o seu cabelo, você vai ficar, porque se previa que fosse temporário, mas também poderia escolher definitivamente. Então, é nessa linha que o Nazir é repreendido. Não É. porque não se deve haver, não se pode fazer jejum ou qualquer restrição. É que as restrições já foram dadas e você não tem que colocar mais acima delas. Bem colocado, Paulo. É o que a gente falou. Uma coisa tá como uma mitzvah na Torá, outra é uma coisa voluntária, né? O Nazirato é uma coisa voluntária. Aí você falou, né? O cara escolheu uma coisa a mais, se abster de uma coisa a mais que é permitida pela Torá. Bem lembrado, Paulo, e ótima observação. Obrigado. Celso, Oi, Davi, boa noite a todos. noite. Você citou aí o Sansão, o Shimshon, como sendo o Nazir mais famoso, e é o mais famoso. Só que tem um detalhe: não foi ele que escolheu ser um Nazir. Tá, Escolheram por ele, né? Porque é verdade. a mãe não engravidava, Prometeu, aí né? aparece um anjo, faz ela fazer o voto de não tomar vinho, tarará, e aí ele tem que seguir isso pela vida fora. Então, Sobrou para ele, sobrou para sobrou ele, é para ele verdade. e no final deu muito errado, né? Ele não teve que fazer sacrifício, levar oferenda, não, mas ele pagou de outra forma. Bem lembrado, Celso. Obrigado. Ótimo. Deixa a gente. Eu vou seguir um pouquinho mais para frente. Depois, se tiver outras perguntas, a gente volta. Falta bem pouquinho agora, tá bom? Quero trazer algumas coisas mais modernas aqui agora. Não tão. Não de ontem, mas bem próximo da gente. Vamos colocar assim. Sure. Deixa eu ver, estamos. A última coisa que a gente viu era do Talmud, esse tratado de Baba Kama. E agora vamos. Aqui, deixa eu baixar isso aqui. Eu não consigo enxergar vocês, eu tenho que baixar, ficar mexendo na minha tela aqui para ver se eu enxergo vocês. Então tá aqui. Alahá, tá? Pegando aqui um assunto que o Celso gosta bastante. Um texto que eu não conhecia, do Rabino Menashe Klein, mas relativamente recente. Ele viveu até pouco mais de 10 anos atrás, né? E a pergunta que ele se coloca: fazer dieta é permitido? Né? Porque a gente sabe, todo mundo que já fez dieta, e eu já tentei fazer várias, né? Sabe que deixar de comer algumas coisas é duro, né? Eu que amo chocolate, como quase todos vocês sabem, né? Toda vez que eu me proponho a fazer uma dieta, a primeira coisa que me vem na cabeça, putz, vou ter que deixar de comer chocolate, né? Tudo bem, pode comer alface, tomate, mas, putz, e chocolate, né? Como que eu faço para sobreviver sem chocolate, né? E aí a conclusão, né, que está na frase de baixo, né, desse Rabino Menashe Klein, nessa obra, né, Mishnah Alachot, é permitido fazer dieta, porque você está fazendo por uma boa causa, é para melhorar a sua saúde, né, você precisa perder peso, o médico mandou, ou então melhorar até a sua aparência. Interessante que ele cita isso, né? Mesmo que for para melhorar a sua aparência, para você ficar mais magrinho e tal, mais bonito, pode, tá bom? Você não está se abstendo no mesmo para se afligir, né? Muito pelo contrário, você está se abstendo para ter um resultado bacana, positivo, principalmente, obviamente, se a gente estiver falando de saúde, né? Enfim, então faz todo sentido. A mesma pergunta foi feita por um outro rabino recente,
que é o Moshe Feinstein, famoso alahista, não sei se assim que fala, né? Ele, em português, né? Ele pergunta sobre cirurgia plástica. Essa é a pergunta. Pode fazer cirurgia plástica? Porque qualquer cirurgia causa sofrimento, né? Eu nunca fiz, graças a Deus, não, nunca precisei fazer, não é? Graças a Deus, mas nunca precisei fazer uma cirurgia plástica, mas eu conheço pessoas que fizeram, e eu sei que logo depois da cirurgia são semanas, se não meses, de sofrimento, de dor, até tudo cicatrizar, enfim. Pode fazer, mesmo causando sofrimento? A resposta é sim, pelo mesmo motivo. Né? Você faz porque você está fazendo a cirurgia para melhorar ou sua saúde, né? E aí veio na cabeça claramente, né, pessoas que fazem cirurgias bariátricas, enfim, porque tem que perder peso, né? E é uma cirurgia, enfim, difícil, ou para melhorar a aparência, pode, né? Isso está então nessa obra Igrot Moshe, Rosh Mishpat, nesse capítulo, e é do Rabino Moshe Feinstein, que também viveu até poucos anos atrás, um pouco mais longe, né? 1986. Tá? Mas todos nessa mesma linha, né? A gente pode se abster, né? Ou pode causar sofrimento. Aqui tem mais a ver com aflição, não é abstinência. Mas enfim, quem faz a cirurgia bariátrica, eu conheço algumas pessoas que fizeram, depois da cirurgia tem que se abster de comer, tem que reaprender a se reeducar a comer, e é um sofrimento também esse começo aí, né? E aí uma outra pergunta, eu não achei a fonte disso, mas eu achei interessante e resolvi trazer, falta um S aqui, tornar-se vegetariano ou vegano é permitido? Né? Porque a gente está abrindo mão de comer um monte de coisa, né? Enfim, em particular carne, vamos dizer assim, né? E aí, partindo do princípio que a pessoa não tomou essa decisão para se afligir, eu quero sofrer porque eu não vou mais comer carne, né? Mas sim, por razões de ideologia, enfim, acha que é importante não, enfim, comer animais e tal, ou até por questões de saúde, né? Ou conheço muita gente que faz isso por questões de kashrut também. Hoje em dia eu conheço várias pessoas que falam, não, é mais fácil ser vegano ou vegetariano, enfim. E aí enfim, eu entro dentro da halachá de kashrut, né? Então, certamente isso é permitido, tá? Porque você não está fazendo isso para afligir o seu corpo. Então, é permitido ser vegetariano, é permitido ser vegano, tá bom? Acho que tem mais um slide aqui, deixa eu ver. Tá. E aí volto para a Torá, né? No próximo livro, Dvarim, Deuteronômio, capítulo 16, 14, está escrito literalmente isso, né? Vesamartá bechagecha, você deve se alegrar nas suas festas. Né? Você, seu filho, sua filha, seus trabalhadores, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que moram dentro das suas cidades, vamos colocar assim, Mishiarecha, né? Dos seus muros, né? Das suas vizinhanças também. É uma mitzvah. Aqui não tem nada mais claro que isso. Você deve se alegrar. E lembrando que a gente está em Hag Shavuot, e por isso Hag Shavuot Sameach. Né? Vesamartá é a mesma raiz de Sameach. Né? A gente deve se alegrar nas nossas festas. Né? Assim como no Shabat também. Mas esse versículo fala das festas, e enfim, podemos até considerar que o Shabat está dentro das festas. Né? Mas a pergunta, o que é se alegrar? Isso não está escrito aí, né? A gente tem que se alegrar, mas o que é se alegrar? E aí eu recorri a um velho conhecido, Rambam, né? Maimônides. O que Maimônides fala nas leis das festas? Como a gente se alegra? Resposta, dar nozes e doces para as crianças, comprar roupas e joias para sua esposa e comer carne e beber vinho. E ele termina dizendo, porque não há alegria sem carne e vinho. Né? E aí mostrando, né, Rambam, é verdade que não viveu há alguns poucos anos atrás, mas viveu bem longe da Torá e bem longe da gente, né? E já traz essa explicação para o que é se alegrar. Né? Entre outras coisas, é beber vinho. Então, claramente, quando o Nazir, né, decide se abster de beber vinho, ele está se abstendo de se alegrar.
né? Não só vinho, né? Tem todas essas outras ideias de Rambam, mas vinho é uma delas. Né? E acho que esse é o último slide que eu tenho aqui, mas eu queria trazer mais uma coisinha. Deixa eu fechar aqui. Peraí, onde que eu fecho? Eu tenho que voltar para cá. Aqui, pronto, consegui. Uma última coisinha que eu queria trazer, acho que estou bem dentro do tempo, é um trechinho de Pirkei Avot que eu achei, que parece contradizer tudo isso que eu falei até agora, né? O trechinho está em Pirkei Avot, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: esse é o caminho do estudo da Torá. Uma pessoa deve comer pão e sal e beber apenas uma pequena quantidade de água. Uma pessoa, né, deve dormir no chão e ter uma vida difícil enquanto está estudando a Torá. Então parece exatamente o contrário de tudo que eu acabei de falar, né? De tudo que a gente acabou de falar. Minha mão levantou aqui sozinha, sei lá por quê. Enfim, parece exatamente lower hand. Tudo diferente ou exatamente o contrário do que eu acabei de falar. Né? Isso está em Pirkei Avot, a Ética dos Pais, né? Conhecido como a Ética dos Pais, que é um trecho, é um pedaço da Mishnah, né? Escrita, então, enfim, há 2000 anos atrás, vamos arredondando, né? E qual que é, então, qual o sentido disso, né? Parece que, assim, que temos que viver, aquele que tem que estudar a Torá tem que viver na pobreza. E daí vem Rashi, nosso Salvador, e explica essa Mishnah de uma maneira completamente diferente. Diz assim Rashi: essa Mishnah, né, não está dizendo que uma pessoa deve se afligir a si mesmo para estudar a Torá, para estudar bem a Torá, né, propriamente a Torá. Ao contrário, a Mishnah, desculpe, está dizendo que mesmo que alguém não tenha nada para comer, exceto pão e sal, com sal, né? E não tenha um lugar para dormir, exceto o chão, ou algo para beber, exceto um pouco de água, mesmo assim, ele deve continuar a estudar a Torá. Se ele fizer isso, ou seja, continuar a estudar a Torá, eventualmente ele vai ser abençoado e no futuro vai estudar a Torá num cenário completamente diferente, de riqueza, né, o que ele fala, né, num cenário onde ele vai ter o que comer, vai ter o que beber, vai ter onde dormir, né. Então essa é a explicação de Rashi para esse trechinho, né, quem continua estudando a Torá, mesmo não tendo condições de estudar a Torá, está no caminho certo. Né? Então não é que a gente deve se afligir ao estudar a Torá, mas é o contrário. A gente deve estudar a Torá, mesmo que a gente não tenha condições boas. Né? A gente não deve desistir de estudar a Torá e desistir de, através do estudo da Torá, chegar a uma condição melhor. Né? Achei muito bonito isso e acho que vale como uma lição para esse Shavuot aqui, né? E acho que eu ampliaria um pouquinho isso, né, para dizer o seguinte: muitas vezes, a gente já falou sobre isso, né? Felizmente a gente tem, sei lá, quase mais de 20 pessoas aqui com a gente, 26 pessoas, 25 talvez, mas muita gente, se você perguntar, vai acabar dizendo: puxa vida, mas agora eu não consigo estudar a Torá, eu não consigo estudar a Torá falando numa maneira mais ampla, né? Estudar a Torá como um conceito mais amplo, né? Não consigo estudar judaísmo,
porque eu tô com muito trabalho, eu tô com muitas questões pessoais, eu tô com isso, tô com aquilo. Felizmente poucos de nós estão numa condição que não tem o que comer, graças a Deus, né? Mas todos nós temos muito trabalho, temos muitas coisas para fazer, temos família, temos, enfim, pais ou mães que estão mais velhinhos e precisam da nossa ajuda. Enfim, todos nós temos alguma coisa para fazer além de estudar a Torá, com certeza, né? Muitos de nós trabalhamos, uh, mas isso não deve servir como uma desculpa, né, para não estudarmos Torá, né? Mesmo nessa condição mais difícil, dedicar uma horinha por semana, né, para estudar aquele trecho da Torá, eu acho que tem muito, muito, muito valor. Eu pelo menos acho, né? Claro que cada um sabe o seu contexto, a sua vida, enfim, os seus problemas, mas eu acho que todo mundo que se fizer um esforço, claro, não é que pode não ser simples, né? Mas como uma pessoa que não tem nem o que comer, só pão com sal e nem nada para beber, exceto água, deve estudar a Torá, assim nós que temos, graças a Deus, mais recursos, mas temos só um pouco mais de atividades hoje em dia, né? Também devemos achar um tempo para estudar a Torá e para nos enriquecer com todos os ensinamentos. Torá, de novo, num sentido mais amplo, pode ser Torá, pode ser Mishnah, pode ser Talmud, pode ser Alahá, pode ser, enfim. Temos coisas para estudar, não faltam. Se alguém precisar de alguma recomendação, eu tenho dezenas e dezenas de livros aqui que estão nas minhas pilhas. Eu tenho vontade de mostrar para vocês, eu não vou mostrar porque eu tenho vergonha. De pilhas de livros aqui no meu lado, aqui, de coisas que eu preciso ler, eu sei que eu gostaria de ler, mas ainda não chegou o momento, mas, enfim, devagarzinho eu vou chegar lá. Era isso, gente. Se alguém mais tiver outras perguntas, estou super à disposição para responder. Espero que a gente possa se ver no sábado. E agora eu só vou fazer um pequeno comercial antes da gente terminar e antes de perguntas eventuais. Esse sábado a gente, a partir das 9h30, vai se encontrar na nossa sinagoga, seja na rua em Higienópolis, na Rua Bahia, seja na sinagoga na nuvem, né, no Zoom. E a gente vai ter um evento super relevante, que é o primeiro Bar Mitzvah que a gente vai ter no Neshama. Moré Celso, que está aqui com a gente, ensinou o menino. A fase final de estudos do menino foi com o Moré Celso. Segundo o Celso, ele está muito bem preparado. Vamos confirmar isso no sábado, conferir isso no sábado. E o Davi, que é o menino que vai fazer Bar Mitzvah, é filho do Alexandre e da Cláudia, irmão da Rebeca. Eles moram em Ribeirão Preto e vão estar com a gente. Eles são sócios do Neshama, eles vêm de vez em quando, nas festas, principalmente, porque é longe, Ribeirão, mas decidiram comemorar o Bar Mitzvah no Neshama e a gente ficou muito feliz com isso. Então, nesse sábado, quem puder estar na sinagoga para prestigiar a família é muito pequenininha, né? Então, acho que a família deles somos nós, na verdade. A família, pelo menos a família judaica deles, com certeza somos nós. Então, quem puder estar, seja na Rua Bahia, seja no Zoom, acho que eles vão ficar muito felizes. O Davi, em particular, vai ficar muito feliz. Então, todos mais do que bem-vindos nesse sábado, a partir das 9h30. Acho que é isso. Continuamos com os cursos de judaísmo, já estamos no segundo mês do curso de judaísmo. É possível, agora eu vou dar uma notícia nova, nenhum de vocês sabe disso, exceto, acho que a Carol, se ela estiver aqui, e o Celso, mas é muito provável que a gente abra uma nova turma de curso de judaísmo em agosto. Tá? Ainda é preliminar essa informação que eu estou dando para vocês, é um spoiler, né? Mas é possível. Então eu estou falando isso porque se mais alguém tiver vontade de estudar judaísmo, seja para fazer uma conversão, seja para aprender mais sobre judaísmo, né? Pode ser uma oportunidade. Então tenham isso em mente. A gente vai começar do zero essa nova turma, claro. Então, não sei, só para vocês saberem, tá bom? Ou se conhecerem alguém que tem interesse, mantenha contato com a gente, porque tem uma chance, não é certeza ainda, depende de várias coisas, mas a gente está com uma possibilidade. Eu não vou entrar nos detalhes ainda porque ainda não tem nada certo, mas é possível que em agosto a gente comece uma nova turma. Tá? Então, isso do curso de judaísmo. Hebraico, vocês já sabem, terças-feiras a turma avançada, quartas-feiras a turma iniciante.
Enfim, do dia. Acho que é isso, por enquanto é isso. É, vou parar por aqui. As próximas coisas eu falo nas próximas. No sábado eu vou contar mais algumas novidades para vocês, tá bom? Davi, Dúvidas, perguntas? você me Claro? permite, quando você estava falando dessa coisa bonita do racha e tal, eu lembrei de alguma frase e tal, eu lembro de algo assim, fui procurar, achei. Eu acho que é Pirkei Avot. Pirkei Avot. Ah, Todo o fala. que anula o estudo da Torá por motivo de riqueza, seu fim será fazê-lo por pobreza. Quanto ao que cumpriu-a na pobreza, seu fim será cumpri-la por riqueza. Uau, tá bom. Tá todo completamente ligado, é verdade. Bacana. Obrigado, Paulo, pela contribuição. Ah, mais alguma pergunta, comentário, dúvidas, inquietações? Rabino, Fala, Pedrão. tudo bem? Casaco Varô Eu aí, falo tudo Pedrão certo? porque quem não conhece o Pedro, olha só ele na câmera, assim parece que ele é um baixinho, né? Que ele é assim miúdo, não, mas quem conhece ele pessoalmente, eu revi ele esse fim de semana, lembrei que o Pedro é um cara de 2 metros quase de altura. É incrível. Fala, Pedro. Obrigado, Rabino, pelo comentário, pela aula, né? Foi muito interessante. Eu estava lembrando aqui esse tema do estudo da Torá. E foi até uma coisa que o Rabino Leipziger falou também, né? A importância do estudo da Torá no nosso Tikkun de Shavuot. E nada Sim. mais importante do que falar nisso em Shavuot, né? Do Ó, Leilot Torá realmente é super importante. E o dia de Shabat, né? Eu acho que isso é um comentário também que vale a pena a gente refletir. O dia de Shabat, ele tem esse propósito, né? A gente não pode, quem é do direito também, tem esse princípio, né, que a gente não pode descumprir uma regra por desconhecimento. A gente não pode dizer, eu descumpri porque eu não sabia disso. Então, o Shabat também tem importância da gente estudar para a gente saber o que a gente cumpre, para a gente cumprir com intenção, né? Só o estudo permite a gente chegar nesse nível de entender tudo que a gente precisa fazer e tudo que a gente faz com Kavaná, né? Então, como nos 6 dias a gente está ali envolvido com o trabalho, é muito importante, de fato, que no Shabat a gente estude mais. Afinal, é um dos grandes propósitos, né? A gente ter um pouco mais de tempo desconectar da nossa rotina de trabalho, justamente para aprender mais e ter um pouco mais de calma, se desconectar daquilo da semana. Então, pelo menos um dia, o Rabino falou de 1 hora na semana, né? Mas pelo menos um dia e 1 hora no Shabat talvez seja um momento para a gente se aprofundar e conhecer um pouco mais. é verdade. Super obrigado, né? Como diz o Rabino Leipziger. Talmud Torah Keneged Kulam, né? O Talmud Torah complementa ou enfim substitui. Teve toda essa discussão no nosso Tikkun de Shavuot. Quem não estava, eu não prometo que eu vou colocar a gravação porque infelizmente a aula do Rabino Leipziger eu não gravei, só gravei o finalzinho assim. 30 segundos finais da fala dele que eu lembrei naquela hora de gravar, mas foi uma aula muito interessante. Quem sabe algum dia a gente se aprofunda um pouco mais no que ele trouxe. Enfim, mas é isso. Resumindo, né, essa frase que diz que o Talmud Torá é super importante. Vamos colocar dessa maneira assim na discussão, né? Então, E é isso, você tem toda a razão, Pedro. Eu estou falando que tem 25 pessoas aqui, não quer dizer que as outras não estudam Torá. É óbvio que não, né? As outras 50 que orbitam o Neshama, né? uhum, Provavelmente estudam em outros momentos, estudam no Shabat, enfim, cada um no seu ritmo, nas suas possibilidades. E eu não estou falando então que o estudo tem que ser aqui. Tem que estudar, é isso. Estudar é muito bom. Tanto faz como, aonde, sozinho, em dupla, revrota, enfim, tem N maneiras de se estudar judaísmo, né? E eu faço a propaganda, né? Esse nosso grupo de segunda-feira, que hoje está com 13 pessoas, é um grupo incrivelmente legal de estudar junto. São 13 pessoas muito interessadas, né, no estudo de judaísmo e tem saído discussões muito interessantes com os professores, entre os alunos, enfim, estudos em Hevruta,
quando eu cheguei na aula, Celso, acho que não estava, na última aula eu cheguei um pouquinho antes do Celso, e estava uma maior discussão sobre os trabalhos que o Celso pediu para a gente fazer. Eu vou usar essa fonte, eu vou usar aquela fonte, eu preciso disso, entre eles. Eu cheguei só a ouvir toda a discussão entre os alunos de como cada um tá pensando em fazer esse trabalho que o Celso pediu para eles, né? Mais alguma dúvida? Rabino, só o Salmo, o 119, já que é Shavuot, você tocou nesse assunto. Ma'ahavti Torateha, Kol Hayom Hisihati. Como eu amei a tua Torá, diz lá o poeta. Só que ele fala Kol Hayom, não fala Kol Yom. Então, assim, é o dia inteiro a minha conversa. Ao pé da letra, né? Kol Hayom É? Hisihati. O dia inteiro a minha conversa é Torá. Claro que a gente leva isso para maturidade, né? Ninguém está falando de fanatismo, está falando de Ah, trabalhar, pagar conta, boleto. Mas, assim, a luz, como o Torá é luz, aquela orientação faz parte do meu dia inteiro, a orientação da Torá. Então, Neshama está de parabéns. Eu já imagina. conheço algumas sinagogas, já rodei aí o mundo como na aeronáutica, mas, assim, Kehillat Neshama tem esse azeite de simpatia, sorriso, Torá. A coisa é sem fanatismo, sem aquela coisa religiosa que nos assusta às vezes. É alma, por isso que é Neshama, é alma. Pelo Hakavoda Neshama, pelo estudo da Torá ser estudo de alma e não de sustos. Todarabá, Moré. Muito obrigado. Obrigado pelo comentário, obrigado pelo incentivo, obrigado por toda a ajuda que você tem dado para o Neshama, fazendo com que as pessoas evoluam no hebraico, né? E fora, quando todas as vezes você vem ler no Neshama, a gente fica muito contente também, ler Torá no Neshama, ajudar a conduzir os serviços que vai acontecer em breve, isso eu vou deixar para falar depois. Eu lembrei, quando o Agnaldo começou a falar, eu lembrei da Fernanda, né? Achei que o Agnaldo ia falar sobre isso, então eu queria nesse momento pedir pela recuperação da nossa querida amiga Fernanda, esposa do Nilson, mãe da Rebeca e do... Como chama o menino? Esqueci. Enfim, um pouco a gente... Benjamin. Benjamin. Isso, obrigado. Pedir pela recuperação dela, fazer um Misheberach para ela nesse momento, para a gente terminar, tá bom? משברך אבותינו, מקור הברכה לאמותינו, וישלח לנו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ונאמר אמן. מי שברך אמותינו, מקור הברכה לאבותינו, וישלח לנו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ונאמר Baruch atah Adonai Rofé Kol Hacholim, bendito seja tu, Deus que cura todos aqueles que estão passando por um momento difícil. Incluímos nessa nossa bênção, nesse nosso pedido, com todas as forças, todos aqueles que estão cativos em Gaza, né, que estão reféns em Gaza, todas as suas famílias, amigos, né, pedimos para que eles sejam libertados com vida, com saúde, o quanto antes. Boa noite para todos. Hag Shavuot Sameach. Se alguém quiser, amanhã nós vamos ter um serviço de Score às 10 da manhã no Residencial Albert Einstein, na Vila Mariana. Se alguém quiser rezar o Score e estiver naquela região da cidade, será muito bem-vindo. Às 10 horas na sinagoga do Residencial, na Vila Mariana. Se precisar de mais informações, é só me perguntar, tá bom? Um grande abraço. Espero poder ver todos no sábado.
Um abraço, Fiquem Rabino. Boa Escolha. noite. cuidem-se, Abraço. cuidem-se. Muito obrigada. Imagina. Tchau, boa noite. Muito Obrigado, Obrigado. Rabino. Boa noite. obrigada. Obrigado. Boa Obrigada. noite. Hag Samer, Sameach. boa noite. Samer. Oi, gente. Boa noite, gente. Boa noite.